Descobri que o meu marido está me traindo de novo, mesmo jurando que nunca mais faria isso. Eu, mulher, de 33 anos, casada com meu marido, que também tem 33, há 3 anos. Estamos juntos há 7. No primeiro ano de namoro, morávamos a 3 horas de distância um do outro, e teve um final de semana que, enquanto eu estava na casa dele, descobri que ele me traiu. A gente conversou muito, resolveu as coisas, e ele acabou se mudando para minha casa. Desde então, estávamos indo bem, ou pelo menos era o que eu achava. Semana passada, ele me contou que ia precisar viajar essa semana a trabalho. O melhor amigo dele, que mora na cidade natal do meu marido, tá com sérios problemas de saúde mental e não pode mais usar ferramentas elétricas. Esse amigo estava no meio de um projeto de construção e precisava terminar, então o pai dele contratou meu marido para terminar o trabalho com ele. Meio que é uma viagem de trabalho, mas ao mesmo tempo não é, sabe? Ele disse que ia na terça e voltaria na sexta. Desde que ele saiu, a gente não conversou por mais de 5 minutos por vez, e geralmente, quando ele tá fora trabalho, ele me liga umas 5 vezes por dia. Achei estranho, mas pensei que ele devia estar ocupado com o amigo. Ontem à noite, na verdade, tecnicamente foi anteontem, já que era quarta-feira, ele me ligou de novo por 10 minutos no máximo. Disse que não só ia ficar até domingo agora, mesmo tendo me mandado fotos mostrando que o trabalho já tá pela metade, mas também que precisava levar o carro para dar uma olhada. Foi por isso que ele não podia falar muito, porque ele trabalhou até tarde e ainda tinha que levar o carro. Perguntei onde ele ia levar o carro tão tarde, e já era quase 10 da noite, e ele disse que era na casa de um amigo em outra cidade, a mais de 1 hora de distância. Esse amigo ia dar uma olhada, passar um orçamento e arrumar as peças para consertar o carro na quinta. Alerta gigante. Se ele fosse na casa de um amigo, ele teria dito quem era. Ele nunca diz só um amigo. E como esposa, eu sei que ele só tem 2 amigos que ainda moram naquela cidade, e nenhum deles entende nada de carro. A gente usa um aplicativo de rastreamento para os nossos celulares e dos nossos filhos. Resolvi olhar onde ele estava. Ele chegou lá à meia-noite. Já são 3 da manhã, e ele ainda tá lá e não é a casa de nenhum desses 2 amigos. Eu só sei. Meu instinto tá gritando que é exatamente o que eu tô pensando, e meu estômago tá embrulhado. Minha melhor amiga tá dormindo, e ela é a única pessoa com quem eu posso falar. Eu só precisava desabafar antes que eu exploda. Atualização. Ele ficou lá até 6 horas e 30 minutos da manhã, me ligou às 7 horas e 30 minutos enquanto ainda estava na estrada, fingindo que estava acordando naquele momento. Já acho que ele não entende como o nosso app funciona. Disse que o carro não podia ser consertado porque as peças estão enterradas, e ainda assim não mencionou qual amigo era. Ele praticamente confirmou tudo para mim com isso. Agradeço demais todas as palavras de carinho e os conselhos de vocês. Tô destruída, então me perdoem se eu não responder as mensagens, mas saibam que eu agradeço de coração. Atualização 2. Agora que tive praticamente o dia todo para pensar em tudo e tive uma boa conversa com minha melhor amiga, aqui vai onde estamos. Quando ele me ligou de manhã, eu tava fazendo café. Falei para ele que tava fazendo café, e ele disse, vó, café. Preciso pegar um também, acabei de acordar e nem tive chance ainda. Só que, quando ele saiu de lá hoje de manhã, ele passou no café mais próximo antes de sair da cidade. Então, mais uma mentira. Para responder a pergunta que muita gente fez, por que você tá rastreando ele se confia nele? A resposta é que eu não estava bom, pelo menos até agora, né? KKK. A gente colocou o app semana passada, quando nossos filhos começaram a ir para a escola sozinhos, para garantir que estavam chegando em casa com segurança. Por outro lado, eles também podem ver onde estamos quando saímos de casa. Eu não forcei ele a usar um app de rastreamento e não foi para pegar ele fazendo nada, mas acabou servindo para isso, né? A história que ele me deu foi que ele foi até lá para ajudar um amigo, e ele finalmente deu um nome, vamos chamar de João. Eu já ouvi falar do João, mas nunca conheci ele pessoalmente, o que é exatamente o motivo de eu achar que ele escolheu esse amigo como o bode expiatório ou a consertar algo no carro dele.
Disse que não conseguiram destravar a peça com ferramentas de casa, então voltou para casa. Mas como João é mecânico, ele ia conversar com o chefe dele para ver se podiam usar a oficina fora do horário hoje à noite e consertar lá. Ele estava só esperando a confirmação disso e o orçamento das peças. Agora, aqui está o problema. Apesar de João ser mecânico, ele não trabalha nem mora na cidade onde meu marido estava ontem à noite. E, assim que ele falou o orçamento das peças, percebi que isso significa que ele nem tem as peças ainda. Ou seja, se a história fosse verdade, eles teriam desmontado o carro sem ter as peças para montar de volta, o que não faz o menor sentido. Foi aí que tudo se encaixou para mim. Além disso, enquanto eu estava no telefone com ele, o melhor amigo dele acordou e perguntou se ele tinha acabado de chegar em casa da noite anterior. Literalmente ouvi ele travar tentando inventar uma resposta, porque sabia que eu estava ouvindo. Essa doeu. Mas ele respondeu, não, cheguei em casa ontem à noite, estranho você não ter me ouvido. Mentiu pro melhor amigo também, o que é bem suspeito. Depois de ler os comentários aqui e conversar com amigos, decidi que vou ficar na minha, de boa. Não vou confrontar ele, porque não vejo sentido nisso. Ele vai ou negar, ou tentar inverter a situação, ou admitir e implorar por perdão, e sinceramente, não quero lidar com nada disso agora. O que eu preciso fazer é me organizar para sair, e esse é o plano daqui para frente. Tô me sentindo humilhada. Me sentindo uma idiota total. Mas, acima de tudo, tô puta. Puta com ele, puta comigo. Só, e puta da vida. E pra quem perguntou por que eu não terminei da primeira vez, não vou nem ficar brava. É uma pergunta válida. A resposta é que ele fez de tudo para provar que tinha sido um erro. Eu nunca tinha sido traída antes e fui ingênua. Fizemos terapia, passamos por muita coisa, e ele fez todo o esforço que eu pedi para mostrar que isso era o que ele realmente queria. Ele realmente me enganou. Então, sim, vocês têm razão. Eu devia ter tido mais amor próprio naquela época. Eu devia ter percebido, e não percebi. E vou ser a primeira a admitir agora que fui uma idiota. E vou levar isso como lição para a vida daqui para frente. Atualização, 4 dias depois. Oi gente, muita gente estava pedindo uma atualização, então aqui vai, vão lá no post anterior para entender tudo até aqui. Ele finalmente voltou para casa no sábado à noite. Eu tinha passado a semana inteira juntando as informações que precisava pro divórcio, mas o que eu realmente queria, para mim mesma, era uma prova. Uma prova de que isso era qualquer coisa menos o que eu estava pensando. Uma prova de que eu estava maluca por achar que ele seria capaz de fazer isso comigo. Mas, no lugar disso, eu encontrei ela. Ele admitiu que foi na casa dela, mas jurou que nunca dormiu com ela. Disse que só deu atenção para ela, mas não dormiu com ela. Passou a noite lá, mas não dormiu com ela. E eu simplesmente não consegui acreditar nisso. Ele me disse que só deu atenção para ela porque ela facilitou muito para isso. Foi aí que eu saí de casa. Passei o dia com a minha melhor amiga. Bebi, muito. E decidi que, para conseguir ter um pouco de paz, eu precisava saber se ele realmente dormiu com ela ou não. De um jeito ou de outro, ele tinha tirado a aliança e entrado naquela casa, então para mim já tinha acabado. Mas, pelo meu bem, eu precisava da verdade, e eu sabia que não ia conseguir isso dele. Achei o número dela no celular dele na mesma noite em que ele chegou. Então, eu liguei para ela. Descobri que ele mentiu sobre ser casado, só óbvio, e que se aproveitou de uma menina que tinha saído de um relacionamento abusivo e estava começando a confiar em alguém de novo. Ele dormiu com ela. Inclusive, deixou uma camisa dele lá porque não ia voltar por 2 semanas, sim, ele estava planejando voltar se eu não tivesse descoberto. Ele fez essa menina acreditar que amava ela, e eu tô enojada. Ele machucou tanta gente com essa história. E aqui estamos. Oficialmente, uma mãe solteira de 33 anos, apavorada com o que vem pela frente. Não como há dias.
Meu corpo tá em modo de lutar ou correr há tanto tempo que agora tô sentada no hospital esperando que alguém consiga me ajudar a resetar ou pra eu finalmente conseguir dormir pela primeira vez na semana e dar um descanso pro meu coração. Tô um caco, pra dizer o mínimo. Mas queria, de verdade, agradecer a todos pelos conselhos e palavras de carinho. Isso tá sendo um pesadelo do qual parece que eu não consigo acordar, e as mensagens doces ajudam muito. Então, obrigada mais uma vez. Que as coisas melhorem. Comentários relevantes. Ele sabe que você sabe a verdade? Fico feliz que você esteja se cuidando. Te mando um abraço enorme, e faça um teste de DST para garantir sua segurança. Autora, ele sabe. Continua negando. Tentou dizer que ela era só uma garota louca, obcecada por ele, que tava mentindo pra mim. Vai ficar melhor, com certeza. Você foi tão forte por deixar ele. Sinto muito que isso tenha acontecido, mas agora você pode começar sua jornada de cura, quando o luto passar. Nunca vou entender como as pessoas podem não valorizar suas famílias ou destruir tantas vidas por puro egoísmo. Autora, é exatamente isso. Tipo, se você não tá feliz comigo, é uma merda, mas acontece. Não tinha nenhuma necessidade de destruir várias pessoas no processo. Foi um dano completamente desnecessário, e eu não consigo entender isso. Honestamente, tô tão chateada por ela quanto tô por mim. Ela já teve um relacionamento bem difícil no passado, confiou nesse idiota e ele simplesmente jogou ela debaixo do ônibus e destruiu ela também. Isso literalmente me deixa enjoada.